estamos começando mais uma Opinião Tricolor. Hoje eu estou de novo aqui a caráter em homenagem ao convidado da noite. Antes de dar boa noite para os meninos, eu queria falar só uma frase que tem a ver com o que vai rolar hoje no programa. Meu querido amigo Daniel Perrone escreveu no blog dele hoje o seguinte: fica o canil, muda o canil, mas a cachorrada continua. Boa noite, Guna. Boa noite, Ana Salma. Boa noite, Carlos Sport. Boa noite, Newton. Boa noite, internauta tricolor. Semana terrível. Vim pensando no que eu ia falar hoje. Isso é difícil hoje. Um dia longo, um dia difícil. Bem mais difícil que a segunda-feira, se vocês querem saber. Muito mais, não, sem dúvida. Tem uma outra frase do São Paulo também. Do São Paulo não, né? Que tudo se tornou do São Paulo. A última foi Adios Bambi. Que beleza, hein? Tomara que o elenco de São Paulo veja o vídeo. Estão sabendo disso? Tô. Então, assiste aí o Geração Juntos Somos Mais Fortes para ver se vamos ter um pouquinho mais de pegada. Mas vocês são parte do problema, mas o problema é muito mais amplo, a gente vai comentar disso aqui. Você falou de domingo, realmente para o contexto do que representa o momento de um Campeonato Paulista, que o São Paulo, pela grandeza da Libertadores, diminuiu o Campeonato Paulista e diminuiu os campeonatos estaduais do Brasil inteiro. O bicampeonato fez isso. Tele Santana, Raí, todos eles fizeram isso. A obsessão passou a ser o continente e não mais os estados, né? A gente mudou, foi um paradigma mesmo. Mudou a data do Campeonato Brasileiro. Não, tudo, né? Agora, ontem o São Paulo viveu a derrota mais vexatória da sua história na Libertadores. O que aconteceu ontem, em relação a um time que durante 34 anos só apanhou nos jogos que fez, 30 partidas, 28 derrotas, 2 empates. E parece que a vitória fora de casa foi para um time boliviano. Não, então, aí é uma questão... A última vitória fora de casa em 34 anos atrás foi contra um time boliviano, quer dizer que fora da Bolívia ninguém. Pois é, aí é uma questão que atinge a nossa São Paulinidade, a nossa tradição, a nossa vida, as nossas famílias. Para quem tem filho, pais São Paulinos, eu quero até mais tarde, né, Ana, a gente vai mostrar aí um exemplo de um pai sofrendo com seu filho no estádio, vida de amor ao São Paulo jogada aí às traças. E... Tá, boa noite pro convidado então, primeiro. desculpa pelo desabafo, mas hoje a gente está recebendo mais um grande São Paulino de atuação política intensa dentro do clube, desse momento conturbado do São Paulo. Ele vai contar muito dessas histórias. O nosso querido Newton Luiz Ferreira, Newton do Chapéu. Boa noite, que hoje Newton. Veio sem chapéu, gente. Que hoje veio sem chapéu. Boa noite, telespectadores. É uma pena estar aqui hoje com a derrota de ontem, né? Nós ficamos muito tristes, imaginamos que sairíamos de lá com uma vitória. O time adversário é muito fraco, mas é isso, vamos ter que enfrentar esse problema e buscar a classificação. Então é isso, vamos ter que passar daqui a pouco os primeiros... Desculpa, é que o Sérgio estava aqui atrás e me atrapalhou, gente. O programa ao vivo é isso aqui. O Sérgio entrou aqui invadindo. O Sérgio trouxe colinha hoje. Uma plaquinha pra gente. Não, peraí. O que tem que fazer? Manda o aviso aí. É a chave do carro, gente. Pera, aqui a chave do carro. assim, Aqui é assim, gente. Tá uma farofada toda. Vai. Vamos passar então os melhores, piores momentos do jogo de ontem. Vamos comentar em cima disso. Sequência disso. Num momento como esse, é importante demais ter a cabeça no lugar, é importante demais alguém chamar a responsabilidade de coisa que não teve, é importante demais talvez um sacode intramuros, mas não dá para jogar, não dá para cravar, não dá para desistir de uma classificação por causa disso. Sim. Não dá para plantar... Cara, na boa, pelo esquema que o Balsa adota, jogar na Argentina contra o River, que vai jogar com a bola, pode ser mais favorável do que jogar contra time pequeno no Pacaembu. O esquema é propício a isso. O segundo tempo contra o Corinthians mostra isso. O time jogou fechado atrás da linha da bola e saía. E teve chance de gol para fazer no Clássico. E teve chance de gol de fazer ontem. Então assim, o que eu não gostaria era de ver factoides nascendo num momento como esse. O que eu não gostaria de ver era notícia plantada num momento como esse. O que eu não gostaria de ver era jornalista ligando para o Carlos Miguel Aidar para pegar entrevista no dia de hoje.
E eu queria que as pessoas que tivessem a cabeça no lugar permanecessem com a cabeça no lugar. Porque senão o ano vai pro sol em fevereiro. E aí é a pior coisa que pode acontecer. Posso Não. só posso eu Claro. falar rapidinho? Que eu acho que assim, eu concordo. Sem atenuar nada, para ganhar do Stones tem que ganhar com 9. Precisa ter vergonha para jogar no São Paulo, precisa honrar a camisa do São Paulo, precisa de um monte de coisa. Você Monte de Você coisa. tocou num ponto que eu queria falar. Precisa de um monte de coisa. Mas passada a tragédia, não é com gasolina que você vai apagar o fogo. Eu acho assim, eu tenho uma visão do jogo muito parecida com o do Gu ontem. Eu acho que o primeiro tempo a gente estava infinitamente à frente deles em questão de tudo. Ele fez a substituição do Hudson, ele fez aquela substituição que todo mundo ama. Se fosse um jogo normal, puto, o cara tirou um volante e colocou um atacante. Na cabeça de todo mundo lá na hora falou, meu, caraca, que ousado, vai dar certo. Só que, meu, não deu. Com o esquema que ele monta, realmente não dá pra ele simplesmente tirar um volante, meter um outro atacante e fica aquele buraco entre o Thiago Mendes e o Ganso. Inclusive, ontem o Thiago foi muito criticado, ele tava jogando numa posição que não é a dele. Quando ele veio pra trás, que ele fez o primeiro meia do campo, e não é o papel dele. E ele é muito ruim fazendo aquilo. Desculpa, ele tava muito ruim no papel dele ontem. Ele vem mal há 3 jogos. Ele vem mal, mas assim, na posição que ele estava ontem, de fazer o papel que era do Hudson, ele não tem qualidade para fazer aquilo. Então, aquele buraco me deu um desespero. Outra coisa, eu vi muita gente falando... Vocês vão achar que agora eu tô defendendo ele, gente, mas não é. Eu vi muita gente falando mal do Ganso. Minha opinião, cara, é que o Hudson saiu no primeiro tempo. O Ganso foi nitidamente ontem o melhor em campo. Assim, nítido. Assim que o Hudson saiu, que colocou o Caleri, ele fez o papel de ter que voltar e fazer defesa como volante e fazer a correria de triangulação com o Centurião e com o Michel Bastos. E aí? O cara tem que fazer bola com o Michel Bastos e o Centurião, vocês querem o quê? Eu vi umas 3, 4 bolas que ele mandou que o time não conseguiu acompanhar. Que a galera não tem ritmo para pegar. Agora, o que me dói é assim... Eu vejo que o São Paulo tem uma postura de ter vontade de estar jogando. Eu senti isso no jogo com o Corinthians, eu senti isso ontem no primeiro tempo. Só que assim, alguém tem que chegar para eles e falar o seguinte, um jogo de Libertadores pra gente não é só um jogo de Libertadores. A torcida e o time tem um amor e uma consideração, um carinho muito grande com esse campeonato. Não é à toa que a gente tem 3 títulos. Então assim, quando for entrar para ser Libertadores... Tem que entrar com um outro desempenho, com uma outra... Como é que eu posso dizer? É um outro trabalho psicológico que tem que ser feito com eles. Libertadores não se ganha só com tática e com futebol. Não é. Se você não for frio, empenhado, não tiver brilho, cara, não ganha. Não é isso que faz ganhar um campeonato. Então acho que tá na hora de alguém chegar ali no elenco todo e falar, meu, isso aqui é diferente pra gente. Não é assim que funciona. Eu sinto que o elenco é bom, a gente não tem jogadores ruins, mas falta um... Tipo o Banguelé fez lá dá tapa nos caras e fala, meu, isso é pra honrar isso aqui, meu. Tem que chegar, bater no peito e falar, honra. Talvez o Lugano tá fazendo falta no vestiário. Já tava na hora dele tá fazendo, não jogando, mas tá fazendo papel, já te tá dando uma agitada na galera. Os primeiros 15 minutos do time boliviano foi perfeito. Eles fizeram exatamente o que você acabou de falar. Toda jogada era bola ou bolinho, não dava espaço para o São Paulo. Ao invés de nós termos essa postura, quem teve foi o time boliviano, tanto que acabou no final ganhando a partida. Né? O gol que o Kiev perdeu é um absurdo. Né? É só dominar, o atacante tem que dominar, tirar o goleiro e chutar no gol. Né? Praticamente chutou de primeira ali, sem olhar direito. E também o empate. Isso é nervosismo. E também o empate. Também não era um absurdo. Seria medíocre do mesmo jeito. Olha só. Mas, tudo bem, na nossa casa empatar com um time da qualidade do time boliviano seria ruim. Mas pior foi perder. Não, claro. Newton, Guna, Ana, Nação Tricolor, análises perfeitas, a questão tática. Só que o seguinte, não vamos nem lembrar do que representou o abismo da história do São Paulo, assim, para o que aconteceu ontem. O Ganso, por exemplo, na minha opinião, o Ganso fez a melhor partida dele nos 45 minutos do São Paulo. Eu não vi o Ganso arrematar como o Ganso arrematou, eu não vi o Ganso cabecear como cabeceou, eu não vi o Ganso armar como armou, eu não vi o Ganso desarmar como desarmou, como fez nos 45 minutos ontem, com a intensidade que ele fez. Eu não vi.
Ele já teve jogos muito bons, jogos de gols em clássico. Muitas vezes a gente cobra o Ganso por quê? O protagonismo do Ganso precisa aparecer. As estatísticas falam por si só. Nos últimos 17 jogos, o Ganso chutou 16 bolas, 17 jogos contra times pesados. Eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Então isso não é um jogador, um camisa 10. E não vai falar que é da característica porque ele fazia isso no Santos. Alguma coisa virou no São Paulo que não faz mais. E esse protagonismo que a gente pede dele ontem teve. E olha a qualidade do chute. Só que o São Paulo tem uma falta, o São Paulo não tem ninguém para cobrar uma falta. A viuvez do Rogério ainda existe para bola parada, que é um absurdo. Eu entendo só a cobrança do escanteio, porque o Ganso pode fazer muitas vezes o que o Raí fazia. Como fez gol até em final de campeonato. Sim. A cobrança de escanteio, então, né? Ele quase fez de novo no primeiro pau. Exato. Uma jogada muito parecida, bem lembrado mesmo. Mas o Ganso, a Ana disse muito bem, fez um jogo muito bom. E no segundo tempo, mesmo recuado, meteu uma senhora bola pro Michel Bastos, que pelo amor de Deus. Brincadeira. Mas aí o chute isolado. Na passada do cara, a bola rasteira, na O passada. chute, aí o chute isolado, aquilo pra mim. E o Kardec fechando no meio, fazer igual o boliviano fez, dá no meio e faz aquilo 1 a 1. pra mim, gente, olha, desculpa, eu entendo toda a. Assim, o futebol também é ciência, o futebol também é planejamento tático, também é técnica refinada, ou falta de técnica, mas pra mim ontem foi atitude. Não dá pra dizer que a saída do Hudson mudou o resultado. Gente, era um time boliviano que não ganhava 30 jogos fora em 34 anos. Contra um tri mundial. A saída do volante de termo de jogo é um absurdo. Pensar isso na história do São Paulo. Se a gente estivesse jogando contra o River Plate, contra o Boca Juniors, contra um rival grande do nosso estado ou do país, pô, uma alteração. Mas pelo amor de Deus, esses caras não podiam passar do meio campo. Era a camisa do São Paulo em campo, nos seus domínios. E deixamos os caras fazer isso, com a nossa história. E tripudiaram. Então, eu vejo duas coisas que vão além da bola. Primeiro, a ausência total de lideranças. A gente já comentava aqui, e talvez o Opinião Tricolor tenha sido o primeiro programa a falar que o Centurion realmente é peladeiro. A gente já gravou isso no ano passado e entendemos a disposição. Eu acho que o cara só fica no campo, porque ele corre feito uma barata tonta. Ali ele vai, desarma, dá aqueles carrinhos loucos. Mas assim, não tem a menor condição, porque ele não se mata sozinho. Ele mata o companheiro de ataque também. É um que joga mal que crucifica dois. Ele é o melhor marcador do Bruno. O Centurion é o melhor marcador do Bruno. E aí eu vejo, então, falando no Bruno, eu vejo, isso é opinião pessoal, obviamente, respeito quem pensa diferente. Bruno, Hudson e Centurion não podem ser jogadores titulares do São Paulo. Para mim, hoje eu já vejo, óbvio que é muito cedo para falar, é muito cedo para cravar, mas eu vejo uma condição física melhor do Caramelo e uma condição técnica também que o Bruno oscila demais. O Bruno, eu digo isso sempre aqui, é 8 ou 80. Só que da maioria das vezes que ele foi 80, ele foi nos períodos de Fluminense. Ele saiu festejado pela torcida do Fluminense. Esse cara não dá mais. Ele veio para São Paulo, ele teve alguns bons momentos, mas quando ele vai mal, ele não é 8, ele é 3, ele é 4. Ele quer meter letra na hora de não dar de letra, não faz jogadas efetivas, atrapalha. O Hudson, que começou muito bem o campeonato, mas a gente alertava aqui, olha o nível dos adversários. Olha a trajetória de 2 anos do Hudson, ele teve alguns momentos esporádicos bons, fazendo até a ala direita algumas vezes. Agora, alguém tem na lembrança algum jogo grande, pesado que o Hudson decidiu para o São Paulo? Assim, decidiu jogar muita bola? Não teve. Tem 2 jogos que o Hudson foi muito bem e eu acho que ele fez um bom começo de ano e ontem estava bem. Sim, no primeiro tempo Os de dois novo. Libertadores ele foi bem. Contra o Corinthians 2-0 no Morumbi, ele foi peça fundamental do jogo. E o jogo do Inter, que ele tem razão. No Inter, o Mas primeiro jogo dele. entende? Eu não tô aqui. Sim, o primeiro jogo dele, o jogo que a torcida chegou a ter esperança. E aí eu não sinto falta de um volante, você entende? Não me chama Sim. atenção ainda, Sim. tá? Pelo amor ainda. É verdade. Adoraria ter alguém melhor, adoraria ter um Mineiro, um Josué, na época Áurea, ali no lugar dele hoje. Mas não me chama atenção a falta de um volante. E Carlão, uma coisa que a gente precisa realmente começar a mudar, né? Puta, São Paulo e César Valerro no Pacaembu, 6-0. Não, isso não existe. São Paulo e The Strong, isso Isso acabou. esquece, Isso gente. acabou. Isso O não Palmeiras existe. foi para empatar com o River lá do Uruguai,
quem sabe quem é. Sim. Cara, levanta a mão pro céu quem empatou. Ontem, aos 46 do segundo tempo, o time mais organizado do país fez um gol contra que cai do céu pros caras. O Grêmio perdeu contra 10 no México. Na nossa primeira Libertadores... Então quer dizer, isso acabou. Na nossa primeira Libertadores, os times bolivianos, de início, e o próprio Criciúma apresentou dificuldades. Porra, total. Né? Total. Mas assim, independente disso, concordo, não é, olha, já ganhou. E óbvio, claro, mas não não a pode. saída do Hudson cravou a derrota. Não, é nada disso não também, você pode. tá certíssimo. Não pode acontecer. Mas nem tanto ao sol, nem tanta terra. Não pode acontecer. Porque, na boa, se ganhar de 1-0 todo jogo é campeão, amigo. Sim. Bom, eu acho que é isso. Só para finalizar a questão do jogo, a questão da liderança, da ausência da liderança é fundamental. A gente falou muito do Lucão, por tudo que aconteceu com o Lucão, os fatalismos do Lucão, mas eu vejo o Lucão, por incrível que pareça, muito mais na condição de zagueiro, do que o próprio Rodrigo. O Rodrigo só vai ser um grande zagueiro na carreira dele, ele precisa se conscientizar disso, se ele tiver um xerife do lado dele. Sem o xerife do lado dele, ninguém respeita o Rodrigo Caio. E talvez nem os companheiros do São Paulo respeitem. Porque ele não tem porte para impor, ele não tem presença física, ele não tem malandragem para ser um xerife de zaga. E aí você pega um menino de 19 anos do lado, ele não vai sentir essa segurança, essa liderança. Por isso que o Dario, novamente a gente vai dizer aqui no programa, Dario Pereira, sumidade da zaga da história de São Paulo, do futebol uruguai do mundo. Ele falou, Rodrigo Caio tem que ser volante. Breno, quando voltar, tem que ser zagueiro. O Breno não tem mais mobilidade para jogar no meio campo. E se voltar, que é uma temeridade, o Lugano também, a gente tem muitas incógnitas. E aí até vocês vão me permitir, a pedido de alguns conselheiros, a pedido de alguns torcedores, eu vou fazer a leitura de um editorial que eu postei no nosso site. Ele joga domingo, tá? E até... Perfeito. Lugano joga. E até pra gente começar com a entrevista com o Newton também, porque a gente vai abordar um pouco Gente, a administração a do hashtag São tá Paulo. aqui aberta. Manda pergunta, crítica, qualquer coisa, viu, gente? Não esquece aqui da gente no Twitter. Já temos algumas perguntas, inclusive. Bom, mas vamos lá. Salve, nação tricolor. 2016, aparentemente, começava diferente no nosso amado São Paulo. Aparentemente. Depois de uma tormenta como nunca antes vista na temporada 2015, que quase destruiu o clube moralmente, conseguimos sobreviver para a Libertadores. Não vou me ater ao passado político. Sabedoria é olhar sempre para o presente e para o futuro. Assim, iniciamos de certa forma promissora, não no sentido de favoritismo de títulos, mas de retomada de caminho, o ano de 2016. Veio Balsa, um técnico bicampeão da Libertadores. Chegou Caleri, que arrebatou a torcida de cara. E jogadores medianos, regulares, como Mena, Kelvin, fecharam o elenco. Limitados foram negociados também, os jogadores que a torcida não queria mais. Alguns. Claro, acima de todos eles, a liderança de Lugano, a mais festejada contratação para mudar a apatia que feriu a honra tricolor. Também a base tem feito bonito nos campos nacionais e estrangeiros, conquistando títulos importantes como Copa do Brasil e Libertadores Sub-20, além da Copa do Rio Grande do Sul, que teve no mês de dezembro, né? No comando de futebol dessa velha nova fase, sim, afinal já eram homens de Juvenal Juvencio e Aidar, estão Gustavo Vieira de Oliveira e Ataíde Gil Guerreiro. Vale a lembrança que a estes nomes de contratações citados, Thiago Mendes e Michel Bastos merecem destaque pela dupla Ataíde e Gustavo no período de Carlos Miguel Aidar. Tudo parecia realmente melhor, mas aí veio o primeiro clássico. Na sequência, o primeiro jogo da fase de grupo da Libertadores. 2 derrotas, uma delas um autêntico vexame. Vergonha total. Eis que devemos cutucar a ferida para realmente saber se existe cicatrização dos males recentes. E não, São Paulino, ainda não há. O São Paulo não está cicatrizado. Não tenho posição política atual, quero deixar bem claro aqui. Estamos recebendo hoje um membro da oposição aqui, mas as portas da situação estão sempre abertas, como já veio o diretor do São Paulo aqui no nosso programa. Nem sou sócio do clube para essa posição política. Apenas, como muitos nostálgicos dos anos 80, apoiei a Aidar nas eleições, sedento pelo retorno de times maravilhosos que sua gestão montou entre os anos de 1984 a 1988. Com perdão da palavra, caí do cavalo. Após uma ilusão de evolução em 2014, o tombo no ano seguinte. Tombo moral, de futebol, em todos os aspectos.
A minha parte eu fiz, o que apoiei, cobrei e exigi renúncia, inclusive em carta aberta aqui nesse site, inclusive também passado aqui no nosso programa. Mas como bem disse, o olhar é para o presente e para o futuro. Presente incerto, futuro que preocupa. Começamos falando brevemente de gestão, para logo mais entrar de sola no futebol. Leco chegou com proposta de pacificação e, por ser oriundo da era JJ, teve muita força política para isso. Afinal, os homens do saudoso Juvenal Juvencio ainda dominam completamente o Conselho São Paulino. Porém, Leco rejeitou a profissionalização tão fundamental para o clube e, assumindo mais uma temporada de administração com pilares amadores, estatutariamente, o São Paulo perderá mais um ano de sua história em relação à evolução absolutamente necessária em sua gestão. Mais do que isso, perderá muito dinheiro e ficará novamente atrás dos seus rivais da capital paulista em receitas ao final de mais um ciclo, do ano 2016. Por parar no tempo e por vozes favoráveis à profissionalização, serem absolutamente minoria dentro do Morumbi. Ah, meu amigo, as carteiradas do poder. A política ainda fervilha com investigações internas para selar o destino de Aidar e de Ataíde. O desfecho, como todos sabem, virá em breve. Aidar se tornou passado, a coletividade tricolor agradece, mas Ataíde ainda é presente. Não sei se ocorrerá a pizza, o Nilton vai conversar conosco hoje mais tarde, daqui a pouco, ou não. O que sei é que Ataíde Gil Guerreiro jamais poderia ter sido mantido na vice-presidência de futebol, sendo objeto de um processo interno. Pelo menos, até sua resolução final, tinha que estar afastado. É o que a ética minimamente exigiria. Enfim, permaneceu e com isso não honrou suas palavras de saída do cargo, por metas não cumpridas. Um histórico de erros que superaram os acertos, que podem ser comprovados pelas suas próprias palavras. Ataíde dizia que o futebol que comandava era uma ilha blindada e que não existia intervenção política. Assistimos que não foi assim. Um tsunami político passou no futebol de São Paulo. Ataíde desmereceu a torcida de São Paulo em declaração extremamente infeliz sobre ingressos caros e ida ao estádio. Ataíde ficou com obsessão por um zagueiro canhoto, demonstrando um desconhecimento inacreditável para a função. Para um zagueiro jogar pelo lado esquerdo, não precisa ter o pé esquerdo como sendo bom. É só conhecer a história das zagas lendárias do São Paulo Futebol Clube. Ataíde negou Lugano, quando as condições eram muito mais favoráveis. E por mais que se diga que quem não quis foi o técnico Osório, o colombiano não tinha obrigação de conhecer a mística do uruguaio no tricolor. Essa obrigação era sua, Ataíde Gil Guerreiro, o homem forte do futebol do São Paulo. Em 2016, o São Paulo tomou 31 gols nos clássicos de 2015, uma marca negativa recordista em 86 anos de história. Aí já é hora de questionar Gustavo, ao lado de Ataíde. O gerente, que tem seu alto salário mais bonificação contestado por muitos, inclusive por este que vos escreve, teve um planejamento errado de zaga em conjunto com o vice-presidente de futebol. Trazer Lugano, sem considerar as variáveis físicas de declínio das últimas 4 temporadas do ídolo, somado ao problemático Breno, esperança que ainda se ressente de lesões seguidas pelo período afastado do futebol, sem uma reposição confiável, foi um grande erro no planejamento da equipe, na questão defesa. Rodrigo Caio, tido como o zagueiro mais técnico da equipe, e realmente o é, precisa ter um xerife do lado, senão se torna presa fácil pela sua característica física e técnica de não impor temor, e pior, contando apenas com zagueiros inexperientes ao lado. Impressiona como o tricolor não tem líderes de linha, falta malandragem, falta imposição, hashtag de rede social, juntos somos mais fortes, não assusta ninguém, parem com isso, é risível, vira chacota. Lucão foi à prova no final de 2015 e começo de 2016. Fatalista, despreparado para a pressão, entregou o time em momentos que o São Paulino vai demorar para esquecer. Mas, independente da limitação evidente do zagueiro, não atiraria ainda mais pedras, além das quais já recebeu. Acima de tudo, e por incrível que pareça, Lucão foi também vítima desse planejamento errôneo, para não dizer tosco, da diretoria, porque nele foi depositada uma carga de responsabilidade pelo vice-presidente desde a temporada passada, abrindo mão de contratações para isso. Aí o desespero bateu na porta, e como já fizeram com o Luiz Eduardo em 2015, zagueiro trazido de Série D,
foram buscar às pressas o defensor Michael, ex-Porto. Vamos torcer para dar certo. É nossa missão de São Paulino torcer para sempre dar certo. Mas já alertamos que é outro caso como Dória, com contrato curto e que deixará o São Paulo na mão no segundo semestre ou no eventual final de Libertadores. Então chega a questão da grana, a questão do cacau. A diretoria alega que o dinheiro para contratar era curto, que foram feitas tentativas que não deram certo. Fica tudo por isso mesmo? Pera lá! No meio da turbulência mais apavorante que vivia, a Brand Finance, uma das mais conceituadas consultorias do planeta, conferiu ao São Paulo o título da marca mais valiosa das Américas, entre aspas, porque assim foi noticiado no site oficial. Por favor, pense comigo, você aí, torcedor, a nossa bancada é o nosso convidado. Como a marca mais valiosa das Américas não consegue ter dinheiro para contratar um zagueiro? E não estamos falando de craques consagrados, de jogadores muito caros, inviáveis. Defensores por si só já valem menos que atletas de meio ataque. Isso todo mundo sabe. O mercado era o sul-americano, onde o futebol argentino, uruguaio, colombiano paga muito menos que o futebol brasileiro. Mas só tivemos insucessos. E aí o círculo vicioso volta à falta de profissionalismo e gestão por meritocracia de funções. Se o dinheiro é curto, entra o marketing. Nada foi feito para o plano de ação. O departamento de Vinícius Pinotti, que tem tanto feito por amor ao clube, e Mansur, tem méritos, mas não pode ser tratado também como política. Não pode ter nomeação política para cuidar de uma receita tão fundamental ao clube como o marketing. Precisa ser totalmente profissional, meritocrático, técnico, agressivo, atuante, digno de uma camisa trimundial. A defesa ficou exposta, a torcida não sabe o que esperar, pois segue refém da condição física ainda incerta das suas maiores esperanças. A Libertadores já começou trágica, não sabemos como terminará, mas assusta o nível de identidade com a tradição tricolor. Ao São Paulo, restará mais um ano de superação e força da camisa. O futebol é dinâmico e podem haver surpresas positivas. Vamos torcer para isso. Mas definitivamente não por um planejamento profissional e boleiro. Aliás, superintendente, ex-ídolo do ramo, é tabu no Morumbi. A batida segue no amadorismo dos seus cartolas. Até quando? É a primeira pergunta que eu te faço, Newton. Até quando? Eu acho que dois fatores importantes, antes de responder sua pergunta, estão ligados à liderança. Nós temos, na minha visão, dois problemas de liderança. Dentro de campo, nós não temos um Chicão, um Raí, alguém que realmente comande. O Rogério Ceni tinha, mas como goleiro também tinha suas limitações. Você colocou quanto à cobrança de falta. O Rogério batia bem, só que no tempo que ele teve no time não houve o preparo de outros jogadores para substituí-lo. O Denis tentou bater uma falta alguns jogos atrás. Então, essa questão da liderança dentro de campo é fundamental para um time ter um bom desempenho ou ser orientado, né? E eu entendo que essa liderança tem que ser de um volante ou de um meia. O Ganso, por exemplo, não tem ninguém atrás dele ali, olha, para cá, para lá, faz isso, orientando realmente. E a outra questão é a liderança fora de campo. Discordei do Leco, acho que a manutenção do Ataíde em função de todos os problemas que ocorreram foi uma coisa ruim para ele, poderia ter se preservado e voltado após o término de todas as apurações, e pro elenco, porque é uma pessoa que efetivamente está desgastada, não tem, pelo que passou, uma outra alternativa. Então, acho que esses são dois problemas urgentes. O problema é como contratar alguém agora para ser um líder. Não acontece de uma hora para outra. Quanto ao Lucão, ele participou de várias seleções. O próprio Dario Pereira, que você citou, ele demorou um ano para jogar bem. Sim. O Carlos Alberto Silva não queria escalá-lo de jeito nenhum. 19 anos você tem que ter muito cuidado, é prata da casa. Ele é um menino tá numa ainda, exposição. é um potencial, mas nesse momento teria que preservá-lo. A falta de valores faz com que ele fosse escalado no jogo de ontem. Que não comprometeu em nada, diga-se de passagem. Não, muito pelo contrário. Mas é um desgaste, é uma pressão. Claro. Foi vaiado o nome dele na hora que entrou em campo.
Quer dizer, a torcida está ficando sem paciência. Efetivamente, nós, São Paulinos, somos mal acostumados. O primeiro time no ranking do futebol brasileiro, pelo tempo, né? Nós temos um tempo curto, 85 anos, então tudo isso gera uma pressão muito grande. Essa gestão foi vitoriosa no Marcelo Portugal Gouveia e na primeira gestão do Juvenal, que praticamente pegou o bonde andando, né? A segunda gestão daí para frente já não foi, o segundo período já não foi espetacular, e o terceiro então uma catástrofe. E o poderio hoje está na mão da da pior fase, que envolveu 2009 a 2013. Então, os profissionais envolvidos hoje na diretoria de futebol. Por exemplo, nós temos hoje no elenco mais de 80 atletas. Como é que pode um time ter mais de 80 atletas? Você pode ter 30 no máximo, certo? A base, nós tínhamos, quando o Aidar entrou, 300 e poucos meninos, agora acho que estamos com 240, alguma coisa em torno disso. Tivemos uma quantidade de contratação nesse período de 2008 até hoje enorme. Quer dizer, então temos uma base que não usa, um elenco inchado, muitas contratações, como foi a do lateral esquerdo argentino, que praticamente não jogou, comprado por 4 milhões de dólares. Então, são coisas, eu acho que houve uma perda de foco nesse período todo. Foi contra isso que a oposição, através de mim, lançou a candidatura do Leco. Não, a perspectiva de vitória em outubro era pequena, porém, a nossa ideia foi manifestar o nosso repúdio a esse estilo de administração. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você saiu candidato. Para quem não sabe, eu até gostaria de contar um pouquinho de você. Por favor. O Eu Newton... vou emendar uma pergunta nisso. Tá, perfeito. O Newton, ele é genro do Fernando Casal de Rei. O Fernando é meu sogro. Ao contrário. Ao contrário. Não, tá tá certo, certo. tá certo. Um, Eu não sou casada, gente, então... dirigente de grande história no São Paulo. O diretor de futebol que mais venceu no São Paulo e depois de Juvenal Juvencio. Né? Um homem muito íntegro, muito ilibado, mas assim, a pergunta que eu te faço, naquele momento de uma turbulência, de uma quase falência moral que o São Paulo vivia, a gente esperava um posicionamento mais contundente da oposição. Até porque esses grandes nomes, esses chamados alicerces da oposição são paulina, que não confundir com cardeais, que é uma outra situação, mas o torcedor esperava que alguém se manifestasse. Ao mesmo tempo em que é louvável, de repente apareceu o Newton, que tem 30 anos de São Paulo, não é isso? 37. 37 anos de clube, é um cara dedicado, um cara que conhece ali a rotina do clube, mas que no cenário político causou uma surpresa e um espanto para todo mundo, sabe? Inclusive, eu entendo que você sentiu isso, porque você deve ter sentido uma descrença, você deve ter sentido, de uma certa forma, não sei se sentiu isso na pele, mas nós, nas redes sociais, nós sentíamos torcedores tripudiando a oposição. Mas, ao mesmo tempo, e é por isso que é fundamental que você esteja aqui hoje, para você contar um pouco dessa história, desse amor, e um pouco que eu queria ler de você aqui, que você diz assim na sua bio. Você diz: ser honesto, ético, ter princípios e dignidade. Você está vendo hoje no São Paulo honestidade, ética, princípios e dignidade, Newton? Olha, eu acho que São Paulo passou por um momento muito ruim no ano passado. E nós entendemos que ele realmente tem que ser passado a limpo. A gente tem que administrar isso, encarar o problema e superá-lo. Obviamente, este foi um dos motivos pelos quais a gente acabou, junto com outros conselheiros da oposição, notificando o Ministério Público para que se apurasse todos os escândalos. Porque a gente viu as limitações da comissão de ética.
limitações por quê? A comissão de ética não tem poder de polícia. Então, nós fizemos uma ponte entre as denúncias do Ataíde e o Ministério Público. Nós não acusamos ninguém, porém percebemos que aquilo precisaria de alguma forma ter um final. E a gente espera, acredita que isso será feito nesse processo. Newton. Tem pergunta do Guna, tem pergunta do torcedor, tá todo mundo enlouquecido aqui. Eu vou fazer um preâmbulo antes, e já peço desculpas antes de começar a falar. A gestão de São Paulo é uma desgraça. Há 9 anos. Né? Todos os títulos que o São Paulo ganhou no tricampeonato, todos foram com pior performance. O primeiro ganhou-se melhor que o segundo e o segundo ganhou-se melhor que o terceiro. Já se mostrava consequências no futebol de uma gestão pífia, ultrapassada e tosca. Eu percebo uma oposição no São Paulo completamente desunida, a ponto de, para nós que não vivemos no clube, era óbvio que depois que deu toda a confusão, alguém ia correr. Porque quem deve normalmente corre. Alguém ia correr. E o estatuto dizia que uma eleição nova ia ser marcada. Veio o Paulo Amaral como candidato. Sai o Paulo Amaral como candidato. Vem o Newton como candidato. O pior disso tudo é um percentual de voto menor que teria o candidato Marco Aurélio Cunha, o chefe da casa aí, o Calil. Se aquela eleição ocorresse, provavelmente o Calil teria tido mais voto do que o Newton teve agora. Com certeza. Caramba! Se eu tenho alguém fazendo uma gestão tenebrosa, eu tenho 3 anos para me preparar, para me unir, para fazer algo melhor. E eu só apanho, Newton, quando é que a oposição de São Paulo vai mostrar uma cara só? Nós, na medida que a gente tinha, naquele momento, o Leco marcou a eleição em 14 dias, num período muito pequeno. Ele tinha até 30 dias. Muito embora o período fosse legal, não era ético na nossa visão. Porque dentro do São Paulo, a eleição não é para o associado, nesse momento. Sim, é só para o conselheiro. Só para o conselheiro. E o que ocorre dentro de um parlamentarismo, que é o nosso sistema, precisa ter acordo político. Então nós começamos com a candidatura do Paulo Amaral, nós tínhamos uma ideia de ter 121 conselheiros e o Paulo Amaral ser eleito presidente de São Paulo. Por um voto. Alguém com, na verdade, que sempre tem as abstenções, sim. Seria um número expressivo. Claro que tem dentro de uma previsão. Isso não seria, você vai votar mesmo? Não sei, mas o estudo das possibilidades seriam grandes. O Paulo Amaral amarrou com a candidatura da oposição 5 dias. Então nós começamos, a partir do momento que foi marcada a eleição, ele se propôs a ser candidato, né? Teve todo um trabalho e isso foram mais 5 dias. Na quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós não tínhamos candidato. O prazo se encerrava na quarta, às 6 da tarde, porque você tem que mandar para o jornal para fazer a publicação do programa de gestão. Eu não me conformo. Na minha vida, eu tenho todo um currículo profissional e eu entrei no Conselho de São Paulo há 1 ano e meio. Agora em abril completam 2 anos. Eu não aceitava participar da eleição sem ter o candidato. Qual seria a nossa expectativa? Que o Leco chamasse todas as forças políticas e vamos fazer uma gestão de coalizão, de pacificação nesse 1 ano e meio, mas ele não fez isso. Então, isso também deu uma mudada no panorama. Outra coisa, as forças que apoiaram o Calil em abril de 2014, muitas parte delas foram apoiar o Aidar. Ah, sim. Perfeito. Porque o Aidar brigou com as forças do Juvenal. Perfeito. Então isso já dividiu a oposição lá atrás.
Cara, o São Paulo não é em primeiro lugar, isso é um absurdo. E eu falei assim, se a gente não tiver em quem votar, nós vamos morrer na praia. Nós fizemos um trabalho, nós temos mais de 24 requerimentos nesse período. O pessoal da oposição, como vários conselheiros, o Joandre, o Rodrigo Gaspar, o Molica, nós pegamos o contrato da Faruíche que não estava assinado. Depois nos apresentaram, uma outra havia assinado. Nós nos empenhamos muito nesse período de abril a outubro de 2015. Perfeito. Então, pô, não teria sentido não ter em quem votar. Realmente eu fiquei deprimido. Falei, não é. Eu vou ser candidato. A oposição tem que ter candidato. Cara e coragem, foi esse o sentido. Nós não podemos abrir mão, não deu tempo de falar com os nossos companheiros. Na verdade, no WhatsApp do grupo da oposição, eu informei que eu gostaria de ser, se alguém estaria contra a candidatura naquele momento, e não deu tempo. O programa que normalmente você faz com todo uma análise, a gente fez em 4 horas, mandou para o jornal. Nisso já entra uma pergunta, desculpa te cortar, que o Ale Camargo fez, se nesse momento o seu nome foi nome de consenso da oposição, todo mundo estava de acordo. Olha, na verdade, ou seria o Newton ou não seria ninguém. Foi o nome. Nós não teríamos. Agora, uma coisa aconteceu interessante. A nossa candidatura, ou melhor, a candidatura da oposição que eu representei, tirou todo mundo da zona de conforto. Porque as pessoas tiveram que optar de alguma forma, votando em branco, votando em nós, ou votando no Leco. E hoje, o Leco não tem apoio de mais de 100 conselheiros no Conselho Deliberativo. Parte desses votos que ele teve em outubro, ele já não tem mais. Então a situação foi uma efetiva provocação ao Conselho. Agora, eu botei a cara para bater? Botei. Fui chamado de inexperiente. Eu tenho minha vida particular, eu tenho meu sucesso particular para ser meu currículo. Eu não preciso viajar para o Peru para ter experiência em administrar. Por exemplo, no futebol, eu sou, antes de ser conselheiro, antes de ser associado, eu sou torcedor. Eu sempre, criança, chorava com as derrotas do São Paulo. Eu tinha uma professora de inglês que a gente discutiu, se não me engano, 13 anos, o gol de mão do Leivinha, que brigava que não foi de mão, mas foi de mão. Daí a gente tem amizade com o Basílio, com o César Maluco, você tá louco, aquilo lá não foi gol de mão nunca. Então é isso que levou. Agora, essa condição, tanto que a nossa ideia seria, se o Leco tivesse prorrogado a eleição, que nós, de toda a oposição, fizéssemos uma convenção. Vamos eleger um candidato. Eu abriria a mão da candidatura para disputar junto com outros. E é isso que a gente imagina em 2017. Vamos unir as forças, todas as forças de oposição, os que têm interesse em se candidatar, e vamos fazer um pacto para fazer um trabalho para essa candidatura. Perfeito. Nós, não conhecemos esses meandros dessa época. A única coisa que a gente sabia era realmente da questão do prazo, que foi um tanto quanto encolhido para que pudesse ser feito todo o arranjo, mas dentro de uma previsão estatutária. Agora, eu queria te parabenizar por você ter esse tipo de conduta que eu creio consciente do resultado, mas ao mesmo tempo um gesto de protesto, um gesto de não conformismo com aquilo tudo que estava acontecendo. Porque o Gona disse muito bem, o São Paulo Forte foi uma coalizão de forças para enfrentar uma dinastia que existia do Juvenal Juvencio, que existe do Juvenal Juvencio. Só que, passada a eleição, o São Paulo Forte teve fases de alguns membros se aliarem ao Aidar
pela briga com o O Juvenal. discurso do Aidar, num primeiro momento, foi encantador. Sim, não. Certo? Como 2014 foi encantador para todo mundo. Mudou o CT de Cotia. Mas, Nilton, você se mata pra tentar eleger o Calil. Vai lá, aluga casa na frente do estádio, pinta a casa, vai lá, compra guarda-chuva, arma guarda-sol, sai pra fazer campanha dele. E aí o cara ganha, você vai sair de mão dada com o cara pra ter uma vaga lá no estacionamento? É assim que nós vamos mudar o clube? E Guna, Vale um monte, cara. Guna, vale destacar o seguinte, o primeiro Um monte, cadê a ideologia criada com o SPF? Mas é isso. o primeiro a pular Nossa. do barco era justamente o maior nome do São Paulo Forte na data da eleição. E nós... Na data da eleição. Sem dúvida. Na questão das assinaturas, quando se posicionou contrário ao que a oposição estava fazendo. Por exemplo, Eu achei isso vergonhoso. Não, nós não entramos na eleição do Aidar. Sim. Porque houve uma... Vamos chegar. Pode passar na frente da Chegou bagunça. gente aqui, gente. É o deles que está de volta. Tudo bem? Houve uma molecagem estatutária no sentido de ter uma única lista, porque o Juvenal queria aprovar de toda A forma a reforma reforma do do estádio. Então por isso que a gente não participou. Mas isso realmente chocou alguns conselheiros eleitos, principalmente os novos, que nem eu. Quer dizer, como é que depois de 3, 4 meses se desorganiza, a oposição quebra, não tem uma liderança para conduzir? Outra coisa, Nilton, entra pra eleição e vota contra a reforma do estádio. Não, porque aí dá, é uma era uma artimanha lista só. jurídica. Não faz mal, de mas ter você vota quórum. contra. Não, mas é uma artimanha Entrou. jurídica de ter quórum. Sim, sim. E o pra poder Juvenal votar. era especialista em criar confusão e depois vai brigar na justiça e a coisa dava como a ação Do terceiro mandato. não, a ação do terceiro mandato, não, a ação que questiona as alterações estatutárias que foram feitas à revelia do novo Código Civil, que está na Justiça há 12 anos. Perfeito. A hora que entrar essa ação, a hora que for... Todos os atos podem ser anulados. Podem ser Não, anulados. todos os atos, basicamente, o que será anulado? Todos os conselheiros vitalícios eleitos nesse período deixam de ser, né? Nós É um caos, hein? Nós eleitos, são em torno dos 50. Nós eleitos reduzimos o mandato para 4 anos, porque nós somos eleitos pela Assembleia Geral, tá? E o mandato do presidente passa a ser de 2 anos. Entendi. Então, Volta, com relação aos contratos que foram assinados, já existe uma jurisprudência que eles continuam valendo. Certo? O que muda são todas essas situações. Então o Juvenal fazia isso, ele fazia, deixa brigar na justiça, eu contorno de outro lado. Então foi uma atitude muito criticada pela torcida, mas é uma atitude heróica do pessoal em abril de 2014 de não ter entrado. O período depois mostrou que poderia ser muito nocivo, até porque estava até prevista a penhora do terreno do Morumbi, não é isso? Exatamente. Que era um negócio... Por isso que precisava ter quórum de 175 conselheiros, porque só esse quórum possibilitaria a aprovação da penhora. Perfeito. E aí, Nilton, só para finalizar aquela linha de raciocínio, dessa desmembramento do São Paulo Forte, nós assistimos, no período de ruptura do Aidar com o Juvenal, membros do São Paulo Forte indo para a administração Aidar, e nós assistimos agora também, com a eleição do Leco, membros do São Paulo Forte presentes na administração do Leco. Sim. E até onde eu sei, esse grupo que hoje preside o São Paulo não era em nenhum momento a essência do São Paulo Forte. Sem dúvida. E continua não sendo. Então, essas nuances que fazem a oposição se esfacelar tanto é que assim, realmente preocupa, porque nós precisamos. Qual foi o discurso do São Paulo no início desse ano? Pacificação e transparência. Depois eu vou até levar para vocês a pergunta do nosso André Issa, sempre participa conosco, é uma pergunta nossa também. Se vocês confiam no conselho na comissão de ética do PUPO, em tudo que está sendo feito agora para ser resolvida essa... Minha pergunta é um pouco mais pesada. Minha pergunta é a seguinte: o Ataíde lançou publicamente a fita porque ia acabar em pizza?
ele lançou a fita porque é da cabeça dele, o Ataíde é intempestivo. Né? O procedimento normal seria apresentar primeiro no conselho e posteriormente... Foi um ato de desrespeito com os conselheiros naquele momento, independente do que se ache Agora, de comissão de tem ética. duas perguntas, uma que você me fez anteriormente e essa agora que eu gostaria de responder. Como o São Paulo vai evoluir? Como ele vai sair disso? Sim. Né? Eu acho que enfrentando esses problemas, apurando todos os casos, que a gente entende que o Ministério Público vai fazer isso. E a comissão de ética? Não, aí é uma opinião que não é da oposição, é minha particular. Perfeito. Eu entendo que São Paulo tem que ser uma empresa, uma sociedade anônima. Perfeito. Com características próprias. Tá ganhando fãs aqui, viu, Newton? Tá ganhando fãs. Já respondeu Eu acho uma que pergunta. o poder, em se formando uma holding, ela tem a detenção do capital votante, através do conselho, com ajuste nessa estrutura, e as ações preferenciais sem direito a voto seriam distribuídas no mercado. Uma captação de 500, 600 milhões, que eu não acho difícil, eu acho que pegando uma instituição como um banco de renome, você passa isso, você consegue sanar todas as dívidas e montar uma equipe forte. Então, eu acredito nisso. E além de tudo isso, você tem um controle, porque a sociedade anônima é controlada dentro dos critérios da Bolsa de Valores. Claro. E profissionalizando. Agora, você vai profissionalizar tudo? Não. Eu acho que a ideia do Abílio Diniz é uma ideia muito boa, tem que ter um conselho de administração, o presidente eleito pelo conselho deliberativo e abaixo toda a estrutura profissional. O problema é que isso vai de encontro a toda estrutura política feudal que existe no clube. Então, eu defendi, antes da renúncia do Aidar, e isso está em ata... Que era o plano que o Alex Bourgeois, inclusive, chegou a apresentar. Mas foi, inclusive, antes dele. Certo. Porque é uma coisa que a gente não vê outra alternativa. Os grandes times, como os times ingleses, o próprio times europeus, já tem essa linha. Agora, a gente não pode ter ações, como numa empresa normal, em que alguém possa ser dono de São Paulo. Isso é um absurdo. O São Paulo é de todos. Então, tem que ser uma coisa bem elaborada. Mas acho que é um caminho interessante para o São Paulo sair a médio e longo prazo dessa crise. Perfeito. Boa noite, meu querido. Boa noite, desculpe o atraso. Infelizmente, o trânsito de São Paulo, mais uma vez, está horrível. Mas com o perdão da palavra, eu fiz de tudo para tentar chegar no horário. O mais importante é estar aqui. Denis Ormilotti, que já é da casa aqui. E aí, Ana? Não, o pessoal está perguntando aqui, Newton, você tem ideias, você vai se candidatar na próxima eleição? Vocês já estão preparando um outro candidato? Se você pode falar quem é ou se não é? A pergunta é quem é o candidato da oposição para 2017? Não, atualmente não tem, e no São Paulo também, já devia estar preparando. Não é uma tradição se ter um lançamento de candidatura com tanta antecedência. Mas uma preparação de uma pessoa, acho que não? Não, a preparação com certeza está vendo contatos políticos com as lideranças, isso sem dúvida nenhuma. Agora, você vai assim, tem um nome? Não tem. O que eu defendo, eu tenho defendido para todos os grupos que a gente tem conversado, é a convenção. Tem que ter uma convenção. Isso é fundamental para poder chegar com chance de vencer. E eu acho que o São Paulo tem que voltar a ser o que era anteriormente. O que eu quero falar com isso? Existiu o Galvão e o Juvenal. Então, se dirigia o São Paulo de uma maneira como um colegiado. O presidente representava o colegiado. Isso, e com várias experiências pessoais, isso ajudava o São Paulo a acertar mais. Então, nessa linha é que a gente defende em 2017 a candidatura de alguém que represente um grupo dentro do São Paulo, não uma pessoa, não seja uma candidatura personalista. Como é que isso aconteceu? Como é que chegou? O Juvenal, pessoalmente, eu gostava muito dele, apesar de ter contato com ele há 1 ano e meio, mas quando ocorreu o problema do churrasco, que o pessoal chamou ele, Juvenal é nosso rei,
eu entrei com um pedido de ética, era associado, eu entrei com um pedido no Conselho de Ética em função daquelas atitudes. Então, eu nunca tive afinidade política com ele, mas gostava muito dele. E ele foi, sem dúvida nenhuma, o melhor político de São Paulo. Ele conseguiu ter o 3º mandato, com apoio de 80%. E aí, é um detalhe interessante, o Fernando... Mas Mas só uma pergunta aí. O 3º mandato, Mas é que custa. por meritocracia, que naquele momento não era, até já desculpa, te perguntei respondendo, te perguntar respondendo, ou por um total loteamento do São Paulo naquele momento? Óbvio que ele fez uma política similar ao que o PT faz. Né? Ele negociou tudo, ele conseguiu realmente dominar o São Paulo. O Denis, que viveu mais esse momento, pode responder. Isso, o que aconteceu na época? Veio o tricampeonato. Então, houve uma corrente para que isso acontecesse. Mas havia uma outra corrente para que ele não fizesse isso. Tá? E digo mais, alguns conselheiros, alguns cardeais, como Antônio Cláudio Maris, não apoiou isso. Era uma pessoa que poderia ter se pronunciado no conselho e barrasse isso. O Ataíde foi contra isso. Mas a corrente, para falar a verdade, estava propícia a isso. Imagina o São Paulo, tricampeão, ganhando tudo. A questão do Morumbi da Copa pesou? Também, E Denis, entendeu? você não teve corrente contra, cara. O candidato foi o Edson Laporta, teve 7 votos. Mas aí eu explico. Foi um candidato para protestar o que vinha. E se o Laporta tivesse sido eleito, ele ia ser um ótimo presidente. Eu conheço bem o Laporta. Eu também. Tenho certeza disso. Olha, o Laporta ia ser um ótimo presidente para São Paulo. Só que a corrente estava toda para o Juvenal. Tricampeão brasileiro, o São Paulo num crescente. Pleiteando a Copa do Mundo. Exatamente. Então estava muito difícil. Eu convivi isso. Aí depois, no dia que o Juvenal chegou no conselho e falou, eu falo com o Lula, eu falo com o ministro do esporte, falei, a soberba subiu, acabou. Aí foi quando eu comecei a tomar um posicionamento diferente. Que eu vi que depois da soberba vem a desgraça. E é o que veio dentro de São Paulo. Posso fazer uma pergunta papum para os dois? Vocês são favoráveis a votos, De sócio. primeiro, do sócio para presidente? Eu sou favorável à aprovação de todo o estatuto junto à Assembleia Geral, que são dos sócios. Sou a favor, lógico. Eu acho que o sócio hoje já tem uma visão política dentro do clube. E eu tenho certeza que o sócio tomaria a melhor decisão possível. A segunda já se o emendada. sócio votar, porque nessa Assembleia, pela eleição direta, ele tem o maior poder dentro do clube. Sim, então, mas eu só quero, assim, Duas ponderações. então, Gunnar, porque é o seguinte, primeiro, praticamente 50% dos falar. dos sócios do São Paulo não são São Paulinos. A bandeira que eu defendo, e tem abaixo assinado aí nas redes sociais, é que o sócio torcedor vote na eleição de São Paulo, como acontece no Internacional de Porto Alegre, como acontece no Santos Futebol Clube, mediante o quê? Voto proporcional. Não é chegar, se associar ao sócio e vou votar. O cara tem que ter 2 anos de sócio, tem que ter assiduidade de votos e tem que ter um voto proporcional àquilo que representa no segmento de futebol do clube. Temos uma corrente aqui do Gunnar, assim, por exemplo, que eu acho que também merece ser alvo de debates, que é a dissociação do social do futebol. Que eu acho que é um negócio também que os conselheiros poderiam pensar. E, por fim, que eu acho também que pode parecer algo tolo, mas que vocês deveriam lutar lá dentro, acabar com esse negócio de eleição em abril. Abril mata um planejamento. Eu nunca acreditei na candidatura do Calil pelo que eu sentia do Calil. Pode ser uma ótima pessoa, enfim, não o conheço. Mas a melhor coisa que o Calil disse em todas as plataformas dele foi dizer que a eleição seria o São Paulo começar o ano com uma diretoria legal no final do ano. Quando foi feita a eleição em abril, o calendário era diferente. Então mudou realmente, isso tem que mudar, isso é 100%. É fundamental para que haja seja contra. Exatamente, para haver um planejamento, para que quem assuma, um exemplo, que a eleição seja
final de novembro, a pessoa assume em dezembro e já sabe o planejamento por onde seguir. Agora, a eleição, só não fugindo do assunto, com relação ao associado, realmente 55% dos associados não são São Paulinos. Então, para a torcida, para o sócio torcedor, como é que fica um não São Paulino elegendo o presidente do São Paulo? Perfeito. Então, é uma questão a ser discutida. Por outro lado, o processo eleitoral dentro do clube, porque você só pode se candidatar ao conselho depois de um determinado tempo, se não me engano, 8 anos, 8 anos, exatamente. Isso faz, naturalmente, ocorre um filtro dentro disso. Tá? E a eleição do São Paulo é muito difícil. Não é uma eleição fácil. Só para explicar então, por exemplo, se no dia de amanhã o Abílio Diniz quisesse ser presidente de São Paulo, ele não poderia. Não, ele só pode ser presidente em 2020 se ele for conselheiro. Perfeito? Eleito conselheiro. Só para explicar para o sim. torcedor que tem muita gente, por que não sai candidato então? Porque não é Agora, assim. a eleição do sócio-torcedor atende a questão da participação da torcida. Isso precisa ser discutido. Mas a prioridade hoje é definir, e isso, na verdade, legalmente, o associado, seja ele São Paulino ou não São Paulino, é o que tem o poder de decisão, como vai ser feito, né? Falando nessa coisa de não São Paulino e não São Paulino, tocando no assunto de conselheiro, você sabe de conhecimento de conselheiros que não são São Paulinos? Olha, se fala, o que a gente fala, passa para mim a denúncia que eu levo para a comissão de ética. Agora, tem uma questão legal muito importante. A justiça, e a gente já pesquisou isso, você pode torcer para o time da Marginal. Então... Dá ou dou? Você pode escolher o jeito que você quiser. Muito bom. Muito bom. E hoje, você vem aqui falando, não, eu sou São Paulino. Legalmente você tem esse direito. Então tem umas questões jurídicas complicadas. Mas esse convívio dentro do social faz com que a gente saiba quem é e quem não é. E dentro do conselho, se existe algum conselheiro não São Paulino, porque quando eu faço discurso na tribuna eu me refiro aos conselheiros são paulinos, eles são automaticamente excluídos dentro do conselho. Eles não têm uma grande... Ele assina uma fé São Paulina também, né? Assina uma fé São Paulina. Mas isso legalmente qualquer um pode assinar, qualquer um pode tudo mudar. um tratante Mas eu mentiroso. já vi gente que mudou feio, de sexo, né? mas É eu muito nunca feio. vi que mudou de time. Então, Então essa história é pra boi dormir. Eu vou discutir algo aqui que hoje eu tentei... Agora, só terminando, a questão do clube, nós somos favoráveis à separação administrativa do clube. Então o clube tem que ter o orçamento dele e todas as atividades serem feitas em função desse orçamento. Ok. O que ocorre hoje, e a maioria das pessoas não sabe, no balanço o social dá lucro e esse lucro vai para o futebol. Então vamos lá, pela ordem. É o seguinte, eu tentei criar uma discussão hoje em rede social que o futebol de hoje do São Paulo, de outrora não, o de hoje paga a consequência de uma gestão desastrosa. O de outrora até contribuiu para uma gestão desastrosa. Hoje os caras estão pagando a conta lá e a maior preocupação que a torcida tem é tirar o gerente de futebol como se fosse resolver todos os problemas. E ele é consequência de um desastre, não causa dele. O ponto como blindar, como associar isso? Como quer dizer, como permitir que o futebol tenha a vida sem estar preocupado que o cara vai ter a vaga ou não no estacionamento? Bruna, deixa eu só te interromper e já emendar assim para o Newton, que isso vai ser um objeto de debate nosso. O Gustavo não é consequência, ele é causa também. Não, na minha cabeça não. Ele foi Juvenal Juvencio. Não faz mal. Como não faz ele mal? acertou muito mais do que errou. Se o São Paulo paga os erros do Juvenal, o Gustavo é causa também. Eu acho que teve gente do Juvenal que fez... continuidade da gestão. Não, tudo bem, mas eu até acho que sim. É inegável que o Gustavo foi contratado. Então não dá para dizer que eles estão pagando conta dos outros, porque é conta deles eu também. Hoje. Conta deles. Hoje. Conta O deles. ponto da minha cabeça é que o Gustavo acertou muito mais do que errou. No passado foi Roger Carvalho. Não faz mal, mas foi o Álvaro Pereira. Que hoje o Álvaro Carvalho é técnico do Palmeiras. Então vamos lá. Deixa eu falar o que eu penso do Gustavo, aí você vai argumentar o que você pensa do Gustavo. Gustavo Vieira de Oliveira, para mim, supervalorizado, não merece ganhar o que ganha. Em 5 anos, existe um consenso que os melhores dirigentes do Brasil são Edu Gaspar e
Alexandre Matos. Alexandre Matos, tricampeão do Brasil Sports Market, Edu Gaspar, bicampeão. Campeões nacionais. Eu não estou dizendo que o Gustavo é um cara que tem que ser sacado do São Paulo, muito pelo contrário. Nós já elogiamos bastante o Gustavo aqui, eu até não contesto as questões das contratações. Muita gente, pô, porque o Chiesa, porque o Kelvin, eu acho que são jogadores que são, que o São Paulo tem que tentar. Mas não dá para eximir o que foi a pior fase da administração do Juvenal Juvencio do Gustavo. Hoje, esses dirigentes citados, e não é pela torcida rival ou pelo São Paulino que é contrário, o mundo do futebol reconheceu esses profissionais acima do Gustavo. E o Gustavo é tido pelo São Paulo como um suprassumo que até hoje não provou. Nenhum membro da diretoria do São Paulo, e esse vai recado pro Leco, esse vai recado pro Mansur, esse vai, Gustavo, um recado pro Ataíde, todos eles precisam provar pro São Paulino. O Leco, vamos se lembrar, gente, Juvenal Juvencio, presidente do São Paulo, homens fortes do Juvenal, Marco Aurélio Cunha, João Paulo Jesus Lopes. Quem era o dirigente mais questionado do São Paulo? O Leco. O torcedor não gostava, tinha história de Muricy, tinha um monte de situações que o torcedor... Não, aí o Adalberto veio na sequência. Aí o Adalberto veio no segundo momento, que inclusive acabou ocasionando a saída do Marco e outras questões, não diretamente ligadas por outras questões também. Mas enfim, aí nós passamos a viver nessa fase o período de Mansur, o período de Gustavo, que inclusive eram sócios, o Gustavo numa outra condição antes de ser gerente do futebol, mas estavam lá juridicamente atuando pelo São Paulo. E aí foi uma série de fracassos. Qual título nós temos com esses personagens? Quantas contratações nós temos com esses personagens? Acerto sim, mas nenhum deles provou condição de estar no patamar top. Em todos os anos da Brasil Sport Market, são 50 profissionais top do futebol brasileiro que elegem os maiores dirigentes. Já foram indicados dirigentes do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do Corinthians, do Palmeiras, do Inter, do Grêmio, do Cruzeiro e do Atlético. Do São Paulo nunca foi. Que top é esse? O trabalho do Gustavo eu não tenho conhecimento. Mas, obviamente, a gente vê o que você acabou de falar. Quais são os resultados? É como vendedor. Vendedor bom é aquele que vende. Outra coisa, eu defendo muito... Eu só depois vou querer um tempo para poder... Não, claro, não, sem dúvida. Eu defendo muito o superintendente do São Paulo. Só para lembrar que o tempo tá curto, tá, gente? A gente vai encerrar, assim, já. Não, aliás, já passamos do tempo. O Hugo responde e a gente vai ter que acabar o programa. Não, perfeito. Seja de 92, esquecer tudo. Superintendente do São Paulo. Um Dário Pereira, um Oscar, um Cafu, um Ronaldão, um Pintado, boleiros, malacos velhos. A gente é de uma época que o São Paulo perdia o jogo, ou ganhava o jogo. A gente tinha um presidente, tinha um diretor de futebol, o vice-presidente nem existia. Verdade. Nem existia. E a gente esperava o diretor falar na rádio e gostava do que o diretor falava. Hoje o torcedor tem revolta quando ouve o vice-presidente de futebol. Por tripudiar, por rir, por falar mal da torcida, por negar ídolos. Então tem muita coisa errada. E todos eles precisam provar, porque uma coisa a gente coloca muito aqui. A crítica é no futebol, mas nunca em cima da pessoa. Todos são paulinos. Embora uns digam que não. Então, a visão é o seguinte, responsável só tem um, o presidente. O Juvenal foi responsável por tudo que deu errado lá atrás. E hoje o Leco é o responsável. Com o apoio de 93% das pessoas, é bom dizer isso. Sim. O Juvenal é responsável por tudo que deu errado, com o apoio de 93% das pessoas do São Paulo. Que hoje, hoje eu não andava do lado dele. Então, mas Mas o que é o regime acontece? presencialista que causa isso. Foi uma sucessão de erros, porque lá atrás ele não errou. Ele veio errando. Então, o que acontece? Ele colocar, no caso, no meu ver, o Gustavo, ele é o responsável por ele assumir esse erro. Como quando o Gustavo volta na administração Leco, o responsável é o Leco. Ganhando muito mais do que ganhava. Exatamente. E qual a meritocracia para ganhar mais se não teve sucesso no passado? Então, isso você tem que perguntar pro Leco. Porque isso ele foi questionado. E mais bonificação. Ele foi questionado.
E foi questionado por mim. Por quê? Por nós. Não tem um porquê. Qual é o know-how? Qual é o histórico para ganhar isso? Não tem. Não estou questionando o Gustavo, estou questionando Ninguém, pelo a amor de parte... Deus. Ó, Pelo amor de Gustavo, não temos nada contra o Gustavo. E sim contra os atos administrativos do seu Leco. Só isso. Bom, pra mim, vamos lá. Eu não acho justo a comparação do Gustavo com o gerente de futebol do Corinthians ou com o gerente de futebol do Palmeiras hoje. O Alexandre Matos faz gestões seguidas desde a época do Cruzeiro, sem nenhuma restrição orçamentária, contratou 30 jogadores do Palmeiras e hoje é idolatrado lá porque caiu um título no colo deles. E detalhe, caiu porque mudou a data da final, senão não levava. Segundo ponto, quem toca o Corinthians não é o Edu. O Edu faz parte de um cara chamado André Sanches, Sim. que manda no país. Que tem gravação dele com o presidente da República, falando 220 milhões de diferença da construção do estádio, que não vai acontecer nada, é público. Quem toca o Corinthians chama André Sanches, não é o Edu. Quem entra no vestiário e dá tapa no peito do jogador não é o Edu, é o Andrés. O São Paulo não tem isso. Porque o Gustavo também não faz isso. O Gustavo não é goleiro reconhecido para dar tapa no peito de ninguém. Ninguém faz isso. E o Edu Gaspar, desculpa, aí é desprestigiar o cara. Que o Andrés manda, politicamente manda, sem dúvida, que o maior legado do ex-presidente, e São Paulino que defende essa corja, precisa colocar isso na cabeça, o maior legado do ex-presidente não foi pro país, foi pro time dele. Foi pro time dele. E óbvio que o Edu faz parte dessa engrenagem. Óbvio que com mídia e governo é mais fácil. Mas o cara tem mérito sim, Guna. 50 profissionais top do mercado elegeram o cara 2 vezes. Vou refazer. 50 profissionais top do mercado elegeram o Alexandre 3 vezes. Dizer que esses caras eles vão só na margem dos outros está errado. E o Gustavo não mostrou meritocracia nenhuma para ganhar o que ganha o São Paulo. O Edu tem mérito. E eu vou concordar com o Denis. Se o Gustavo ganha um salário alto, eu não posso afirmar quanto ele ganha, porque eu não sei. O Leco falou. Vinculado com... O Leco falou, 3 meses 80, 3 meses 100, depois 120. Vinculado com uma comissão, com uma bonificação, isso está completamente errado, é indefensável para qualquer funcionário de qualquer gabarito. É esse o ponto. Principalmente porque não é uma meritocracia geral para o clube, é específica. Isso um também está errado. Perfeito. Também está errado, porque se você tem uma conduta de remuneração para que valha de A a Z, porque senão você vai perder o comando. Perfeito, perfeito. Eu no meu simples modo de ver, acho que tentar defender uma ideia que se tirar A ou B ou C hoje do São Paulo unicamente de um processo, nada vai mudar. Não vai Nós mudar. vamos passar a xingar outras pessoas. Exatamente. Nós vamos passar a falar mal de outras pessoas. Exatamente. E aliás, repito, O erro é não profissionalizar o São Paulo. com a restrição orçamentária que se tinha no departamento do futebol hoje, consequência de maus feitos, de decisões erradas, desculpa o termo bem ruim, de uma degestão de clube, hoje não é causa e consequência. A causa não é essa. Mas, Guna do céu, vamos lá para finalizar, prometo. Acabar. São Paulo eleito maior marca das Américas. Enfim, patrimônio superando meio bi. 500 bilhões. Pelo amor de Deus, dizer que não tem dinheiro, aí é gestão profissional. E aí, quem é o grande parceiro do Gustavo no São Paulo Futebol Clube? O nosso Mansur. O nosso Mansur, ele é vice-presidente de marketing. Cadê o marketing do São Paulo para gerar receita para o São Paulo? Aí eu concordo. Mas Então, é tudo uma mesma engrenagem. E são todos parceiros administrativos. Então, todos têm responsabilidade. Não dá para dizer que a culpa é do Mansur e não é do Gustavo. Eles foram sócios, caramba. Mas em outro negócio. Não, eles trabalharam junto com a advocacia do futebol. E estão trabalhando junto hoje no futebol do São Paulo. Então, assim, não tem dinheiro para zagueiro. Pelo amor de Deus, uma camisa tricampeão do mundo que não consegue fazer dinheiro com marketing, tá fadado ao fracasso. Eu vejo Vinícius fazendo por amor, dando dinheiro pro São Paulo, que apresentou um cara lá, o Centurion. Pelo amor de Deus, cadê o profissionalismo? Não é só amor, ou não é só final de expediente. É viver profissional, é ser cobrado profissionalmente por meritocracia, por plano de ação. Onde está o profissionalismo do São Paulo que não consegue ter jogador? Uma camisa tricampeão do mundo. Então, meu amigo,
Quando vem o cara que é apontado como vilão, dizendo que o São Paulo precisa profissionalizar, não, está atrapalhando a pacificação, está vazando. Olha a reunião de dezembro vazada. Olha o e-mail do Leco sobre a Abílio Diniz vazado para a imprensa. Era o passado que vazava ou é o presente? Pelo amor de Deus, vamos profissionalizar, que aí sim a gente vai ver quem tem carta para vender e quem tem sucesso para ser vencedor no São Paulo. É isso. Olha, os dois ficaram muito nervosos, eles falaram muito, né? É paixão. É brincadeira, gente. Só Toca aí. que a gente estourou o tempo, a gente ia passar o título de 92 da Libertadores. Não vai dar tempo. Não vai dar, a gente passa pra semana que vem. Newton, obrigada por ter vindo. Portas abertas para poder voltar sempre quando você Eu quiser. agradeço a todos, eu só gostaria de falar uma última coisa. O que a oposição faz no São Paulo? Por exemplo, o Leco, na próxima reunião de terça-feira, vai apresentar o contrato da Globo no Conselho. Isso não existia nos últimos 13 anos. Isso é um trabalho da oposição. Claro que ele está buscando ser transparente. Então vamos discutir no Conselho como foi o contrato da Globo, qual era a outra opção, como vão ser aplicados esses recursos. Então esse processo é lento, mas está sendo feito para que as coisas no São Paulo sejam mais transparentes e que se abra essa caixa preta que foi a administração até agora anterior. Perfeito, em 10 segundos, que o torcedor quer saber. É a Globo mesmo. Nós vamos discutir. O contrato não está assinado, não é um contrato Não, assinado. não está assinado. Não está assinado. Depende do conselho, então, mas a outra opção tem alguma chance? Nós vamos conversar no Conselho, nós vamos discutir O Santos quais assinou. são as propostas, qual foi a proposta, Foi quem por paga que mais. se optou, caso já tenha se optado pela Globo. Será que Mas- só teve uma proposta? Será que isso foi a Globo? Hoje tem duas, né? Hoje, Então, hoje é não claro. sei, E todos dizem que a outra... Hoje tem duas. Vamos dar nome aos bois, Esporte Interativo. Interativo e Rede Globo. Então, Quer pagar mais. Eu O espero Santos- que eles apresentem a proposta do esporte interativo. Exato. Sim, quem paga mais leva agora. Pelo amor de Deus, apresente as duas, né? Perfeito. É, não adianta apresentar a Globo se nós não temos conhecimento do esporte Não, até interativo. porque o Santos assinou com o Esporte Interativo. É isso aí. E uma bela luvas. Uma belíssima luvas. Perfeito. Se o Santos recebeu a luvas que recebeu do Esporte Interativo, o São Paulo tem que receber muito mais que o dobro. É isso que se circula no Morumbi, que o que seria um adiantamento da Globo passou a ser luva, mas nós só vamos saber na Assembleia. Perfeito. Pessoal, Denis, obrigada de Obrigado, novo. agradeço o convite. Na hora que precisar, estamos aqui. você falou muito hoje, né? Que pena, né? Mas. Vai sair de casa, por favor. Milton nos representa. Obrigado. Quer dar um beijo? Não, É quero. um prazer estar aqui. Detonou, meu Obrigado. irmão. Parabéns. Obrigado, Obrigado. Milton. Obrigado, Denis. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado pela audiência de sempre, pelas mensagens. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Carlão, Só quero dizer que... Cadê o São Paulino nos comando? semana que vem? Quero ver você fazer a pergunta com a mulherada aqui. Semana que vem? Quando você quiser. Semana que vem. E semana que vem tem boletim, opinião com a Ana, a família tricolor aqui. A gente quebra o pau, mas a gente ama esse clube e é isso que importa. Nação tricolor, obrigado. Eu vou A mandar razão de dois vocês. beijos especiais. Esse aqui tá esquecendo desde semana passada, que ele tem que mandar um beijo pra Vila Formosa, que o Ed tá pedindo. Beijão Então mandar um pra Vila beijo pro Ed Vila Formosa, Formosa. verdade. E o Anderson de BH, que tá acompanhando a gente, ele falou que não ia mandar pergunta hoje porque o programa estava muito bom, mas ele queria que a gente mandasse um beijo. Então, Anderson, um beijo pra você e até semana que vem, gente. Tchau, fomos! Tchau.